Ei, gente, no último vídeo eu falei sobre a questão da psicopedagogia dentro da escola. E é um tema que eu acho importante falar disso. Existe uma confusão muito grande e eu quero contar para vocês que existem dois tipos de psicopedagogia. Existe a psicopedagogia clínica e existe a psicopedagogia institucional. Qual é a diferença? A psicopedagogia clínica, ela é feita de maneira individual, particular, subjetiva e ela tem um cunho clínico. Clínico porque é terapêutico, é aquela pessoa que vai refazer o aprendizado não realizado e vai sentar com o menino, vai acompanhar, fazer exercícios, precisa, e aí eu te falo, psicopedagogia. Essa psicopedagogia, ela precisa, ela é cotidiana. A pessoa acompanha, é como se desse a mão para a criança e fosse junto com a criança fazer um acompanhamento. Então acompanha em exercícios, em realização de tarefas, em metodologias para entender a matéria para a prova, faz um cotidiano pedagógico com a criança. Essa psicopedagogia clínica é quando o menino já teve os problemas, ele precisa de uma ajuda, a escola indica disso, nós psicólogos escolares indicamos acompanhamento psicopedagógico. Agora, a atitude que a gente tem de trabalhar junto com a equipe pedagógica da escola é, por si, uma atitude psicopedagógica. Então, vamos pensar. Só que qual é a diferença? Na clínica, é uma pessoa que faz essa atividade psicopedagógica. Na instituição, quando principalmente a gente está falando da atitude psicopedagógica do psicólogo escolar, a gente está falando de uma psicopedagogia que é um psicólogo, eu psicóloga inteira, que sou psicóloga e não sou pedagoga, eu não escolhi fazer pedagogia, escolhi fazer psicologia, eu sou psicóloga, e mais uma pessoa que é um pedagogo, que quer ser pedagogo, escolheu ser pedagogo, não quer ser psicólogo e é pedagogo. Então trabalhamos, eu psicóloga, ele pedagogo, nós temos aí uma intervenção psicopedagógica, equipe multidisciplinar, e a gente vai longe com isso, porque enquanto pedagogo, ele consegue falar do desenvolvimento cognitivo em termos de ganhos de aprendizagem, do aproveitamento da criança na escola, do aluno, dos conteúdos, dessa coisa toda, o psicólogo consegue enxergar a condição sistêmica para que esse aprendizado esteja acontecendo. Então, quando o menino não dá conta, ele tem alguma dificuldade e essa situação, ela chega há uma necessidade de intervenção, isso vai acontecer na supervisão, na orientação pedagógica, é onde a gente faz o nosso trabalho psicopedagógico. O meu trabalho enquanto psicóloga é entender. Muitas vezes eu entendo a sala da criança, vejo, quero ver como é que o menino funciona dentro da sala, como é que é a professora, como é que é a relação entre eles, o tipo de atenção que ele tem, como é que ele reage às situações. E a professora me ajuda muito, porque ela vai criando situações para que a gente consiga observar, e é evidente que a minha conversa com ela é recorrente o tempo inteiro, assim, evidentemente longe da criança, para que ela não perceba, e quando eu entro na sala, de jeito nenhum, que a criança percebe que eu estou entrando por causa dela. É aí que a professora faz uma diferença danada, porque ela cria uma situação onde eu entro naturalmente, as crianças funcionam e a criança em questão, ela não percebe que ela está sendo observada. Faz parte também da minha competência de entrar e ser discreta nisso. Mas depois, ou antes e depois, eu e a professora, a gente conversa bastante, aí eu vou observando a situação. E muitas vezes, gente, o fato não é cognitivo. Quantas vezes é a criança que está amuada, que está chateada, que está mais agressiva, que está batendo em todo mundo. Aí a gente vai entender. E como que eu vou entender isso dentro da escola? Primeiro, eu nunca vou ver só a criança. Eu quero ver a criança na situação sistêmica
das relações dela. E aí eu consigo ver isso na escola, eu vejo no recreio, nos intervalos, ela em situações de frustração, como é que ela reage, em situações onde ela consegue, se ela consegue se superar em algumas situações, a gente pode até provocar isso. E aí eu vejo a condição sistêmica dentro da escola. E evidentemente a totalidade desta criança vai ser trazida com a presença da família. Então, se a situação por si requer a presença, isso é normal, natural, não tem nenhum problema, ao contrário, família e escola tem que estar assim, a gente chama a família e vai entender. Aí eu quero entender o processo disso. Quando que a família percebeu isso? Se percebeu? Em que situações que isso acontece? E não é uma atitude de eu ficar cobrando respostas da família. Jamais, gente. Inclusive, eu falo, as famílias mais complicadas são as que mais precisam da gente. Então, muita calma nessa hora, porque a família não pode se sentir interpelada ou responsabilizada pelaquilo. Não é assim, não somos nós que vamos fazer isso. A gente está sondando, a gente está entendendo o processo do que está acontecendo com a criança. Eu preciso saber, isso é contínuo? Tem quanto tempo que isso está acontecendo? Aconteceu agora? Sempre aconteceu? Acontece quando? De que forma? E outra coisa, só acontece aqui? Acontece em outros lugares? Em que situações? Então, assim, a minha visão é uma visão ampla de um processo social da criança e de um processo histórico do que ela vai me trazendo, do que ela vai apresentando na escola. Aí sim a gente tem condição. E muitas vezes acontece da gente precisar de uma ajuda externa. Então eu posso entender, a criança está com um problema psicológico, ok, eu sou psicóloga, mas não sou eu que vou cuidar dessa criança nesse momento. Eu cuido dela, acompanho dentro da escola. E o que eu faço? Eu encaminho essa criança para um outro profissional clínico, onde a criança vai ser bem atendida. Evidentemente, isso conversado com os pais da criança. Então, se a gente entende que ela precisa de um neurologista, de um fonoaudiólogo. Então, o meu papel como psicopedagoga, no sentido de uma psicopedagogia institucional praticada pelo psicólogo escolar, é fazer, junto com o pedagogo, com os pedagogos, com a equipe pedagógica, os encaminhamentos necessários. E depois o acompanhamento de uma criança que porventura tenha laudo, tem alguma necessidade especial, tem alguma coisa, a gente acompanha. Mas tratamento clínico é feito na clínica. A escola, ela percebe a situação, ela não faz diagnósticos, ela percebe, encaminha e depois ajuda a família no que é concernente à escola. Então, assim, cada um na sua. Combinado, gente? Até a próxima.